misericórdia é por onde nós somos salvos. A misericórdia é o que nos salva. E a justiça é o que nos mantém salvo. Para você compreender, coloque essa imagem. Uma fortaleza com os muros muito altos. Tá? Esses muros são a justiça de Deus. E você só entra nessa fortaleza por onde? Pela porta. Que é o quê? Misericórdia. A porta que representa Jesus é a misericórdia. E os muros que nos guardam é a justiça de Deus. Não dá para passar pelo muro, não dá para pular o muro. Em outras palavras, ninguém entra no reino de Deus pela sua própria justiça, a não ser que a sua justiça seja maior do que a justiça de Deus. Aí você consegue passar pelo muro. Será que a nossa justiça é maior do que a justiça de Deus? A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então não dá para entrar na fortaleza, no reino de Deus, pela nossa justiça. A justiça é o que nos mantém lá dentro, que são os muros. Nós entramos o quê? Pela porta, que é a misericórdia. Só que essa porta também, ela só entra. Ninguém sai por ela, você entra. Para sair, você pode sair pelos muros. Infelizmente, há quem pule o muro, né? E aí a pergunta é, para que sair? Se já foi tão difícil entrar? É ou não é verdade? Para que sair se já foi tão difícil entrar? Então, vamos começar pela misericórdia. Olha só. Ezequiel 33, no versículo 14. Então, eu tenho aqui uma boa nova, uma boa notícia. Eu não sei se você aqui precisa de misericórdia ou da justiça, mas um desses dois vão se encaixar com você. Ou você precisa da boa nova da misericórdia, ou você precisa do alerta da justiça. Então digamos que eu tenho uma boa notícia para quem está perdido, e eu tenho um alerta para quem está salvo. Vamos começar pela boa notícia e pela misericórdia. Versículo 14 de Ezequiel 33 diz assim: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar justiça, juízo e o quê? E justiça, quer dizer, praticar, né? Restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não o quê? Não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Essa é a boa nova. Para você, digamos que está aqui nessa manhã perdido, morto espiritualmente, porque quando fala de morte, como já falamos, não é a morte física, mas a separação de Deus. Então, se você está aqui, eu vivi a minha vida toda no erro, no pecado, ele dá oportunidade, é a misericórdia, é a porta. O Senhor Jesus se colocou como a porta, não foi o que ele disse? Eu sou a porta. Por quê? Porque não dá para entrar pela janela, pelo muro, tem que entrar pela porta. O único meio de ser salvo é pela misericórdia. Mas eu não sou. Aí vem aqueles pensamentos que o diabo coloca. Mas eu não sou merecedor. Deus não vai me perdoar. Não, de fato, você não é merecedor, eu não sou, ninguém é. Quando ele diz que apaga o nosso pecado, ele fala que é por amor a ele, não porque nós merecemos. Então entenda uma coisa, por mais que você se ache indigno, e você não está errado de se achar assim, só que por outro lado, você não pode se achar indigno e rejeitar a misericórdia que ele está tendo com você. Porque às vezes a pessoa fala, eu não mereço ser perdoado, Deus não vai me perdoar, eu não sou merecedor. Você pensar assim é até coerente, porque é a realidade. Mas você pensa assim, mas você aceita a misericórdia de Deus, porque Ele tem misericórdia. Não é por você, não é por mim, é por amor a Ele. Está compreendendo, sim ou não? Agora, eu não posso pensar assim, Deus não vai me perdoar, eu não sou merecedor, e rejeitar a misericórdia dEle, rejeitar o perdão, porque o Senhor Jesus, Ele é a porta. Nós
não somos salvos pela nossa justiça, somos salvos pela misericórdia. Então tem que haver o arrependimento, o desejo de mudança. Agora nós entendemos que, porque que quando Jesus mandou vir a ele, ele disse o quê? Vinde a mim todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Porque é só assim mesmo para a pessoa decidir mudar de vida. Quando ela está cansada. Cansei dessa vida de pecado. Cansei dessa vida que tenho vivido. Estou sobrecarregado de problemas. Então ela não aguenta mais, ela não suporta mais. Então o Senhor Jesus está chamando. Vinde a mim. Enquanto a vida, a esperança. Ele está dizendo, se você mudar as suas atitudes, teu passado vai ser apagado. Não vai ter memória, né, dos seus pecados. Você vai viver. Só que ele precisa que a pessoa tome uma decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão. Tem salvação, tem solução, tem jeito. Mas eu preciso fazer uma escolha. Se eu gosto, infelizmente, tem pessoas que elas consideram mais o pecado. Aí é diferente. Tem gente que é como o viciado. Sabe que o viciado, ele não consegue abandonar o vício porque ele considera mais o prazer momentâneo da droga do que as consequências que ela traz. É claro que existe por trás disso um mal espiritual, tem um demônio, a gente sabe que é um problema espiritual. Hoje ela está dominada pelo vício, mas a primeira atitude dela foi uma escolha. Da primeira vez foi uma escolha, fez uma escolha errada, e o diabo faz isso, ele tira proveito das nossas escolhas. A mesma coisa com o pecado. Tem gente que está viciada no pecado, por mais que ela esteja apanhando do diabo, apanhando do mundo, sofrendo, gemendo, mas ainda assim ela prioriza mais o prazer momentâneo do pecado, ainda que ela esteja sofrendo as consequências. É o que diz lá no Evangelho de João: amaram mais as trevas, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então não tem como. Felizmente tem gente que ela não quer. Enquanto ela estiver viva, ela vai ter oportunidade. Se ela se cansar, se ela sobrecarregar, se ela falar se chega. Mas o interessante é que há pessoas que às vezes elas se cansam, mas ainda assim, né, elas resistem a Deus. Como que pode? Há aqueles que às vezes tentam suicídio, querem se matar, querem tirar a própria vida, porque a vida não presta, mas quando você fala de Jesus para a pessoa, ela resiste. É como se ela preferisse jogar a vida dela no lixo, mas ela não quer entregar para Deus para ter uma vida nova. Ela prefere jogar no lixo. Aí, de fato, não tem jeito. É uma escolha, né? Quando eu faço uma escolha e insisto na escolha, enquanto eu estou em vida, olha só, enquanto eu estou em vida, eu tenho oportunidade de mudar a minha escolha. Você fez uma escolha errada? Tá, mas entenda, você está tendo oportunidade. Você está aqui nessa manhã e ouvindo essa palavra, porque é Deus dizendo para você o seguinte: você tem oportunidade de mudar a sua escolha. Sabe quando você erra numa escolha e você, poxa, eu errei. Pô, se você tem oportunidade de consertar, você não conserta? Quando você está dirigindo e pega um caminho errado, né? E até o aplicativo ele recalcula, né? Ele dá oportunidade de recalcular a rota e você voltar para a sua... Mas aí você fala o quê? Quando você pega um caminho errado, eu peguei o caminho errado, agora eu vou assim e vou ver onde vai dar. É isso que você faz? Não, na hora que você percebe que fez uma escolha errada, na hora que você percebe que escolheu um caminho errado, quando você se dá conta que é errado, você muda a rota. Poxa, se você já se deu conta que o caminho no mundo, no pecado, no erro, a vida que você escolheu, né, te levou a um lugar que você não queria, te levou a uma consequência que você não queria. Hoje você está sofrendo por conta dessa consequência, mas você está aqui ouvindo a palavra, muda a rota. Conversão é isso, mudança de direção. Não é só desejar não, porque aqui ele diz, se o ímpio ele restituir, ele praticar a justiça. Não é sair daqui dizendo assim, eu quero mudar, e chegar lá fora faz tudo a mesma coisa. Não, é praticar a justiça.
E é claro que você nessa prática, você pode errar, você está sujeito a errar, a falhar, mas é diferente se agora quer mudar. Se agora quer uma vida nova, há um querer, e quando há um querer, há atitude de mudança. Ainda que você erre, mas você vai lá, se conserta e não faz mais. Eu me lembro uma vez, lá em Minas Gerais, muito tempo atrás, uma pessoa manifestou, era uma jovem, ela tinha o corpo todo cortado, marca de corte. E o demônio falou uma coisa que marcou, ficou registrado na minha memória. Eu não lembro o que eu perguntei para ele, não lembro, entrevistando ali a pessoa manifestada, eu não lembro o que eu havia perguntado, enfim, mas eu lembro de uma coisa que ele falou, que estava dentro do assunto lá. O diabo disse assim: eu ponho o banquete na mesa, senta para comer quem quer. Aquilo marcou, porque aquilo eu entendi. O diabo estava dizendo o seguinte: eu não obrigo ninguém a fazer a minha vontade, eu ponho o banquete na mesa, eu ofereço. É o ser humano que faz a escolha. E isso é a realidade. Não adianta falar, porque o diabo me dominou e eu fui. Tudo bem, hoje a pessoa pode estar dominada, mas aí ela busca libertação. Ela quer sair desse domínio? Vem sexta-feira, busque a sua libertação. Essa algema, esse cativeiro vai ser quebrado. Mas, por exemplo, para quem já está liberto na presença de Deus, o diabo continua apresentando o banquete. Ele põe o banquete desse mundo aí, ó. Ele oferece, ele faz aquela ilusão do mundo, e ele torce para que a pessoa sente à mesa para comer. Então você tem a escolha de sentar na mesa desse mundo com o diabo e se deleitar no banquete e depois passar mal. Né? Você come o banquete, o alimento desse mundo para a nossa alma é como aquele alimento que você come e que é gostoso na hora, mas depois você passa mal, traz problema para o seu corpo, traz doença. Mesma coisa na alma. Aí você vai lá, se alimenta, é um alimento que não sustenta. Daqui a pouco a sua alma está com fome de novo, daqui a pouco a sua alma está com sede de novo. É um alimento que adoece a tua alma, depressão, crise de ansiedade, porque você está se alimentando mal. Você está sentado no banquete que o diabo apresenta aí fora. Mas, se você decide, a Santa Ceia representa isso. Sentar na mesa com o Senhor Jesus e comer a verdadeira comida, que é o pão da vida, que é o corpo dele, e beber a verdadeira bebida, que é a água do Espírito, a presença de Deus que sacia a nossa sede. E não pense, aí a pessoa pode olhar e falar assim: mas poxa, de um lado eu tenho um banquete todo colorido, um banquete enorme, e do outro lado eu tenho uma mesa apenas com um cálice de suco de uva e um pedaço de pão. Só que essa mesa aqui, ela te sustenta, essa comida, essa bebida sustenta a tua alma assim, tudo aquilo que você precisa, a paz, a alegria. Está compreendendo, sim ou não? Aquela ali é só engano, aquela ali vai te levar para a morte, mas você está se deixando levar pelos olhos. Essa aqui é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Está compreendendo? Então, essa é a oportunidade agora de salvação, mas tem que se arrepender, né? E desejar fazer essa escolha. Então você nessa manhã tem oportunidade. E para quem já está salvo, e a justiça? Vamos ao alerta agora, vamos à justiça, compreender a justiça. No versículo 12, versículo anterior, eu li primeiro da misericórdia, agora vamos ler da justiça, para aqueles que estão salvos, né? Que estão já dentro do reino de Deus, dentro da fortaleza, e está lá os muros da justiça. Versículo 12: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, Deus mandando dizer, a justiça, preste atenção nisso, olha só, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Você já vai saber por quê. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia que pecar. Deus está dizendo o seguinte, olhe para mim, tanto para o perdido, como para o salvo. Deus está dizendo, não é nem o ontem e nem o amanhã que vai definir
A sua salvação é o quê? É o agora, é o hoje, não é o ontem. O ontem não vale, o que vale é hoje. Ou será que vale? Ontem, por exemplo, hoje você está na igreja buscando, então amanhã você pode ir para o mundo, pode pecar, pode... Porque hoje você está na igreja. Não, hoje é hoje, meu amigo, hoje só te salva hoje, é um dia, né, vivendo cada dia na presença de Deus. Porque a mesma... Aí você fala assim, mas não é justo. Ora, mas quando Ele teve misericórdia e apagou o seu passado de erro, Ele foi justo. Mas agora Ele está dizendo para você o seguinte, agora você está na minha presença. E se você volta ao erro, você vai perder. Eu não vou olhar para os anos de justiça. Está compreendendo? Sim ou não? Aí ele diz assim no versículo 13: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, o quê? Ele morrerá, que pratica. Não é que você caiu, falhou, todo mundo está sujeito a cair, a falhar ou errar. Se acontecer, a pessoa se arrepende e abandona o pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa para você identificar se você nasceu de Deus, apesar que quem é nascido sabe da mudança dentro dela, mas uma coisa que serve para você identificar que de fato você é uma nova criatura, não é o fato de cometer um erro ou uma falha, mas é o fato de cometer os mesmos erros e as mesmas falhas. Quando você se vê cometendo os mesmos erros, aqueles que você se arrependeu e disse que não faria mais e daqui a pouco está fazendo de novo, esse é o sinal de que você ainda não nasceu de Deus. O nascido de Deus, ele pode cometer um erro, um pecado, está sujeito, mas ele erra, se arrepende, abandona o erro e não faz mais. Está compreendendo, sim ou não? Mas os mesmos erros, cair sempre nos mesmos erros, cometer sempre as mesmas falhas, é o sinal de que a pessoa ainda não nasceu de Deus, não é uma nova criatura. Mas por que ele diz, olha só que interessante, por que ele fala que a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão? Por quê? Pensa comigo. Porque nós não somos salvos pela justiça. Nós somos salvos o quê? Pela misericórdia. Não é a minha justiça que vai me salvar. Então não adianta eu dizer assim, eu tenho andado na justiça, então meu Deus, eu tenho um direito. Direito de quê? De pecar? Quem tem mais de 10 anos firme na presença de Deus? Levante as suas mãos. Levante a mão. 10 anos firme, fiel mesmo, faz assim. Então tá bom. Então você pode tirar um dia para pecar. Afinal de contas, são 10 anos, é justo? É justo? Não é justo? Poxa, 10 anos sendo fielzinho a Deus, você pode tirar um dia para pecar? É o mesmo que a esposa ou o marido virar para o outro e falar assim, fulano, estou sendo fiel 20 anos, né? Acho que eu posso tirar um dia para dar uma adulterada, não posso? Afinal de contas, é 20 anos sendo fiel. Você vai aceitar teu cônjuge falar isso para você? Não tem. Então assim, a sua justiça, a nossa justiça, não nos dá direito a pecar. A nossa justiça é para nos guardar. A justiça de Deus é para nos guardar. Se eu tenho andado na justiça dele, graças a Deus. Eu fui salvo pela misericórdia e a justiça dele, que é a disciplina do reino de Deus, que são os muros que me guardam. Eu não posso passar desse muro. Se eu quero estar dentro do reino de Deus, eu tenho que me manter ali. Então não é a minha justiça. Agora, claro, eu estou sujeito a errar, a falhar. Não é que não há oportunidade. Enquanto houver vida, há oportunidade. Só que haverá consequências. Quando ele diz aqui, que ele está dizendo o seguinte, olha, não tem cadeira cativa. Você pode ser bispo, pastor, obreiro, membro. Você pode ter 10, 20, 30, 50 anos andando na justiça. O dia que você pecar, se você cair no pecado, praticar o pecado, você vai colher os frutos disso. Está compreendendo, sim ou não? Haverá as consequências. Tem o perdão para quem se arrepende. Mas aí imagina aquela pessoa que, poxa, viveu tantos anos na presença de Deus, firme com Deus, e aí ela decidiu abandonar
e ir para o mundo, viver no pecado, viver no erro, e ela morre nessa condição, aí ela está perdida. Não vai ser considerado. Aí eu tive 50 anos de evangelho. Aí no último mês da minha vida, sem saber que eu ia morrer, eu fui para o mundo. E comecei a praticar o pecado, a viver no pecado e tal, e eu morro naquela condição. 50 anos de andando com Deus não vai pesar. Por quê? Porque o que você quis dizer? O que a pessoa que abandona Deus para ir viver no mundo, no pecado, o que ela está dizendo para Deus? Que o que Deus deu para ela não foi o suficiente. Ela está considerando mais uma vida de pecado do que uma vida com Deus. Ela está considerando melhor uma vida de pecado do que uma vida com Deus. Então é uma escolha. Entenda, para a gente concluir. A partir do momento que você é salvo, né, agora eu estou falando para os salvos. Quem ainda não está salvo sabe que você tem oportunidade hoje. Se arrepender e decidir fazer a escolha de andar com Deus, Ele vai mudar a sua vida, o seu interior, Ele vai apagar o seu passado, você vai receber uma vida nova. E você que está salvo na presença de Deus, a partir do momento que eu fui liberto, fui livre do pecado, agora eu tenho uma vida com Deus, agora é escolha. Eu tenho que ter muito cuidado com as minhas escolhas. Eu tenho que vigiar com as propostas do diabo. Por quê? Porque a minha escolha pode me levar a ser escravo, me fazer escravo novamente do pecado. Por isso que lá em Gálatas capítulo 5 ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submeta de novo a jugo de escravidão. Olha só, Ele me libertou para a liberdade, estou livre, não tem mais nada que me domina, que me escraviza, mas o diabo continua oferecendo. Está compreendendo? Ele continua, não é que não vai ter a proposta, ele continua oferecendo. Mas agora eu já fiz a minha escolha. Então eu não posso me submeter, eu tenho que permanecer firme. E não posso me submeter de novo a ser escravo do pecado. Então vigie com as suas escolhas e faça uma escolha. Nós vamos agora participar da Santa Ceia, vamos buscar. E aí você tem que fazer uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. O que você quer? Está dentro ou fora? Não tem meio termo. Ah, vou ficar na portinha, e na hora que eu ver que a coisa está pegando, eu entro correndo. Não dá. Não dá. A porta vai se fechar e você não vai nem perceber. Essa porta da misericórdia, ela vai se fechar.